Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 9, verso de número 25, ao verso de número 27. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25 e o verso de número 27. Deus nos chamou para sermos vencedores. Deus planejou para cada um de nós uma palavra que se chama vitória. A palavra vitória, ela está carimbada no nosso passaporte de vida. Deus não deseja outra coisa para nós a não ser a vitória em todos os aspectos da nossa vida. Aliás, Deus deseja muito mais do que a vitória. A expressão bíblica é que a vontade de Deus é que nós sejamos mais do que vencedor. Se ser vencedor já é extraordinário, mas Deus preparou um grau para nós ainda maior. Ele diz que nós somos mais do que vencedores. Vamos ler a partir do 24, a partir do verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal modo que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando falamos em vitória, em ser vencedor, nós não podemos fugir de uma realidade que para ser vencedor, para ser um campeão, que para ser mais que vencedor, você precisa ser um atleta. É deste tema que o apóstolo Paulo trata. Paulo, ele vivia em um período de Roma, em um período dos jogos da época dos gladiadores. E Paulo conhecia muito bem a história da vida de um gladiador, que passava a vida toda se preparando, e em um determinado momento da sua vida, ele tinha que entrar no Coliseu Romano, e de lá só sairia se ele fosse muito bom, muito treinado, muito corajoso, porque o seu papel era não somente de dar espetáculo, de agradar o César e a plateia que queria sangue e ver a vitória ou a derrota de alguém, mas ele sabia também que ali estava em risco a sua própria vida. Os jogos daquela época eram jogos mortais, jogos onde o atleta ou o gladiador entrava e não sabia se sairia vivo. Se Paulo estivesse pensando, como ele escreve para a igreja de Corinto, uma cidade de pensamento grego, certamente Paulo também estava pensando nas Olimpíadas. Nós temos hoje as versões modernas das Olimpíadas, mas as Olimpíadas surgiu lá na Grécia, na região de Corinto, e Paulo estava escrevendo a uma cidade que estava acostumada a ver os jogos na sua cidade, os atletas competindo, ganhando medalhas nas mais diversas modalidades. Então Paulo, ele traz algo extraordinário para o nosso coração. Paulo diz: irmão, eu sou um atleta de Deus, assim como um gladiador que entra no estádio, eu também sou um atleta de Deus na vida. Eu sou um campeão de Jeová, eu sou um atleta do Senhor Jesus Cristo, e Deus está olhando para mim, e Deus acredita em mim, e Deus estabeleceu algo para a minha vida, e eu quero vencer e ser mais do que vencedor.
Eu aprendo nesse texto, amado, que todo cristão é um atleta de Deus, competindo no mundo as Olimpíadas da vida. Mas a pergunta que eu faço: quais são as características principais das Olimpíadas da vida? O que é preciso ter, habitar em mim, para que eu tenha certeza de que eu sou um atleta de Cristo e eu sou mais do que vencedor? Mas antes de falar, eu quero perguntar aqui nesta noite: quantos de vocês são campeões de Jeová? Quantos de vocês são atletas de Cristo? Levante as suas mãos, dê um soco no ar e diga: eu sou um atleta do Senhor Jesus Cristo, e eu fui chamado para vencer. Mas aqui nesse texto nós encontramos 7 características que você tem que compreender como atleta de Cristo. Em primeiro lugar, você foi como um atleta escolhido para ser um atleta de Deus. Eu estava vendo recentemente uma reportagem que para gerar um atleta, seja qual for a modalidade, um atleta olímpico, são necessários mais de 10.000 atletas na base, para que ele passe por todos os processos de seleção e chegue ao perfil de alguém que vai ser treinado e diga: este vai ser um campeão para subir no pódio. Eu acho interessante isso, amado, porque o homem olha características, o homem olha aditivos, olha músculos, olha qualidades que ele julga que são necessárias para que uma pessoa seja um vencedor na vida. Mas você sabia que Deus também ele olha da mesma forma para nós? Só que Deus não olha com olhos humanos. E Deus, quando escolhe os seus atletas, Ele não coloca a sua confiança nas nossas qualidades. Quando Deus escolhe os seus atletas, Ele está olhando para o seu próprio poder e dizendo: eu vou escolher o João, eu vou escolher a Teresa, eu vou escolher o Antônio, eu vou escolher o Zé. Ninguém dá nada por ele, mas ele vai ser o meu atleta na terra, porque eu vou colocar o meu poder nele, a minha força nele, a minha glória nele, a minha unção nele, a minha vida nele, e ele vai ser mais do que vencedor. Se você não acredita, veja como é que Deus escolhe os seus atletas. Capítulo 1 e o verso 26 de 1 Coríntios, diz assim: irmãos, reparai, e este verbo reparai é lá de Bragança. Irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. Olha o verso 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Diga: eu sou um atleta de Deus, não pelas minhas qualidades, mas eu sou um atleta de Deus pelas qualidades dele, de Deus, da sua glória na minha vida. Com isso, amado, eu quero te dizer que Deus está de olho em você. Não olha para a tua capacidade, não olha para a luta que você vai travar, não olha para a jornada que você vai ter que caminhar. Se Deus escolheu você, é porque Ele não está olhando para aquilo que você é, mas Ele está olhando para aquilo que Ele vai fazer através de você. É o pé de Deus no teu pé, é a mão de Deus na tua mão, é o pensamento de Deus na tua cabeça, é a palavra de Deus nos teus lábios, é a visão de Deus na tua visão, é o sonho de Deus nos teus sonhos. E a única coisa que você tem que dizer: Senhor, aqui estou eu, pequeno, fraco, sem força, mas eu quero me levantar para envergonhar os sábios, eu quero me levantar para derrotar os poderosos, porque Tu és o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Deus escolheu as coisas loucas do mundo.
as desprezadas que ninguém quis. E Deus disse: estes serão os meus atletas na terra, a quem eu vou mostrar a minha glória e o meu nome. E é por isso que nós estamos aqui. Irmão, você está aqui porque você pensa que é alguma coisa? Você está aqui porque Deus te escolheu. Você faz alguma coisa porque Deus é na tua vida. Você pode porque Ele pode. Você tem porque Ele tem. E eu quero dizer para você que você vai chegar lá, porque Deus quer que você chegue lá, e Ele vai trabalhar na tua vida para que você chegue lá. Segunda coisa que eu aprendo sobre um atleta de Deus: como um atleta, o cristão participa das Olimpíadas da vida. A cada 4 anos, uma cidade é escolhida para sediar os Jogos Olímpicos. O Brasil está concorrendo para ser a sede da Olimpíada de 2016. O Rio de Janeiro foi feito todo um projeto para que os brasileiros tenham o privilégio de sediar a próxima Olimpíada. A cada 4 anos, atletas de todo o mundo se mobilizam para desfrutar de algumas semanas dos Jogos Olímpicos. O último foi na China, aquele show de técnica, de mídia, que assombrou o mundo todo e mostrou que os asiáticos podem muita coisa a nível de tecnologia. A Olimpíada do Mundo é a cada 4 anos. E a nossa Olimpíada, que nós participamos? A nossa Olimpíada, como diz o apóstolo Paulo, ela é diária, ela é permanente. Ela começa no dia em que você aceita Jesus como Salvador, no dia em que você dobra o joelho e diz: Senhor, eu aceito ser um atleta, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Então Deus está colocando a mão sobre você, te ungindo e está te dizendo: meu filho, começou a batalha, começou a guerra, começou a Olimpíada para você. Pastor, quando termina a nossa Olimpíada como atleta de Deus? Só vai terminar na vinda do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que já está lutando 30 anos, tem gente que já está lutando 50 anos, tem gente que já está lutando aqui 60 anos, tem gente que está batalhando, tem gente que está lutando 5 anos, tem gente que está lutando aqui 1 mês e está dizendo: pastor, Jesus não volta logo não, não aguento mais. Quando é que vai acabar esta prova? E olha o que o apóstolo Paulo diz, ele fala, verso 24: não sabeis vós que todos os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva um prêmio. Mas Paulo diz: correi de tal modo, de tal maneira que o alcanceis. No verso 26 ele diz: assim corro também eu. Ele sabia, ele tinha consciência. Amado, eu quero dizer uma coisa a você: quem pensa que servir a Deus é uma brincadeira, de vir ao culto para passar tempo, de vir aos domingos para levantar a mãozinha, ou bater palma, ou participar de mais uma sessão evangélica gospel, está muito enganada. A vida cristã não é o culto aos domingos, vida cristã não é o culto na escola dominical, vida cristã não é campanha para obter as coisas de Deus. Tem muita gente hoje que faz uma ideia completamente errada do que é servir a Deus. Servir a Deus é compromisso, servir a Deus é uma aliança, servir a Deus é ter a certeza que você vai correr na alegria, na prova, na dificuldade, nas tribulações, mas você está dizendo: Senhor, correrei não por 1 ano, correrei não por 2 anos, correrei não por 4 anos, correrei todo dia, correrei amanhã, depois de amanhã, até que o Senhor volte. Porque assim nós participamos das Olimpíadas da vida. Se alguém pregou para você: aceita Jesus como Salvador e todos os teus problemas vão acabar, eu queria dizer a você: aceita Jesus como Salvador, e aí é que os problemas vão começar. Porque você vai ter que lutar contra a carne, que é o problema com você mesmo.
você vai ter que lutar contra o mundo, que é o ambiente em que nós vivemos. Amado, não existe uma luta mais injusta do que para o crente. Nós vivemos aqui nesta terra, neste estádio que a nossa Olimpíada se realiza. Nós vivemos aqui neste mundo, mas nós não seguimos as leis do mundo. Nós vivemos, compramos, trabalhamos, nós negociamos, estudamos, mas as nossas regras não são as regras do mundo. As nossas regras e as nossas leis são as leis do reino de Deus. Nós vivemos no mundo, mas os nossos valores são os valores de Deus. E aí tem irmão que chega comigo e diz: pastor, mas assim não dá. Eu obedeço a Bíblia e ele não obedece. Eu tiro nota fiscal certinha no meu comércio e ele não tira. Eu, pastor, sou justo e ele é injusto. É a nossa Olimpíada, é a nossa batalha. Você, moço ou moça crente, que se guarda para o casamento, mas o teu namorado ou a tua namorada é tentada com sexo ilícito fora do casamento, e ele vem com a proposta indecorosa dizendo: se você não ceder, a outra vai ceder, e eu vou te abandonar. E você tem que dizer: me abandona, mas eu fico na Olimpíada da vida, eu permaneço fiel até o fim, porque eu vou ganhar. Eu vou vencer, eu vou triunfar, eu vou ser mais do que vencedor. Esta é a nossa vida, esta é a nossa batalha. Nós vivemos neste mundo, e a nossa vida cristã não pode ser semanal, nem trimestral. Não existe férias. Você não pode tirar férias da tua vida espiritual. Você pode até viajar e tirar férias da igreja, mas a tua Olimpíada continua lá no Igarapé, continua na beira da praia, continua lá dentro do shopping, continua para onde você for. Você é um atleta de Deus. Em todo lugar você é um atleta de Deus. Tu é atleta de 4 em 4 anos, ou tu é atleta permanente nas Olimpíadas da vida? E você já declarou ao diabo que ele vai ter que correr de você, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A terceira coisa que eu aprendo como atleta de Cristo: como um atleta, cada cristão tem uma modalidade olímpica. É interessante, quando você estuda a Bíblia e compara com os ensinamentos que Deus quer nos mostrar, através de coisas simples, e aqui Paulo fala disso. Você olha para uma Olimpíada, você tem vôlei, você tem futebol, você tem handebol, você tem judô, você tem tênis, você tem karatê, você tem diversas modalidades olímpicas, modalidades até que não existem no Brasil, que a gente nunca viu, e quando é jogado a imagem na televisão, a gente fica lá bobo olhando diversos esportes que a gente nem imagina que possa existir no mundo. Existem, e as pessoas praticam, e nós não conhecemos aqui no Brasil. Existem diversas modalidades olímpicas. Você sabia que na vida cristã, nós também, como atletas de Deus, nós somos chamados para diversas modalidades? É verdade. A Bíblia diz em João capítulo 15, verso 16, que nós somos chamados para uma missão, nós somos chamados para dar frutos. João 15, verso 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto. O que é o fruto? O fruto é resultado daquilo que eu sou. A jaqueira vai dar jaca, a mangueira vai dar manga, o açaí é fruto do açaizeiro. Cada árvore dá uma espécie de fruto. Se você analisar para os dons, você encontra na Bíblia diversos dons: dom de profetizar, dom de falar em línguas estranhas. 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14 explica sobre os dons espirituais, e lá é dito que existe variedade de dons, existe variedade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Deus, Ele não engessa todo mundo com o mesmo dom, mas Deus cria uma variedade de modalidades na vida espiritual, que cada um faz alguma coisa. Quando você vai para Romanos capítulo 12, verso 3, você vai encontrar lá o dom de mestre, e quem ensina, esmere-se em ensinar. Existe lá o dom de ofertar, de contribuir.
é o cara que vai ter muita grana, que Deus vai dar dinheiro para ele, para sobrar para ele e sobrar para a oferta que ele vai dar. É o dom de contribuir, dom da riqueza. E lá fala do dom do socorro, lá fala do dom da misericórdia, fala diversos tipos de dons. O que eu acho lindo na igreja, meu amado, é como Deus vai preparando as suas modalidades olímpicas. Tem pregador como o pastor Enaldo, que grita muito. Tem outros pregadores como o pastor Nelson, que é mais calmo, mais tranquilo no púlpito. Você vai ter modalidade de pessoas que são mestres, como o pastor Dilson. Ontem, saindo aqui do Templo Central, eu fiquei encantado. Para mim o culto terminou lá no estacionamento. Eu vinha descendo, formou-se uma roda de jovens e disseram: pastor, vinha conhecer aqui a Letícia, 11 anos de idade, uma criança que para mim é superdotada. Ela toca quase todos os tipos de instrumentos, nunca passou para fazer uma formação como muita gente, apesar dela estar estudando hoje numa escola de música. Toca guitarra, toca bateria, toca diversos tipos de instrumentos. E eu disse: Letícia, toca para a gente aqui. Ela pegou o violão, começou a tocar. Ela pegou o violão dos músicos que estavam aqui e começa: teu violão está desafinado, deixa eu afinar para ti. Afinando os violões dos músicos que tinham acabado de tocar. Agora escute uma coisa: como é que Deus faz isso? Deus, Ele vai nos chamando para as Olimpíadas da vida. E Deus, Ele não nos deixa desprevenidos. Quando você lê 2 Pedro capítulo 1, verso 3 em diante, diz que Deus já nos deu todas as coisas que contribui para uma vida de graça. Deus já nos deu dons, Deus já nos capacitou. Isto é, não há nenhum crente aqui que possa reclamar diante de Deus, dizendo que não tem dom, que não tem talento, que é um zero à esquerda. Se você diz que é um zero à esquerda, que não sabe fazer nada, você tem que aceitar a Jesus de novo. Porque quando Deus te chama, quando Deus te levanta, se você não tinha, Deus começa a colocar dons na tua vida, te capacitar para fazer alguma coisa para Ele. E o que eu acho lindo, amados, é que às vezes o dom de Deus vem na pessoa que a gente menos imagina, e aquela pessoa se levanta com dom para pregar, com dom para cantar, com dom de ministrar, e alguém começa a dizer: eu queria ter a garganta dele, eu queria ter a voz dele, eu queria falar como ele. Meu amado, não inveja. O atleta de Cristo não pode ter inveja, ciúme. Você não precisa puxar o meu tapete, você não precisa ficar brigando com teu irmão. Não! Você tem que olhar para aquilo que Deus te deu, para aquilo que Deus te capacitou, para aquilo que Deus já tem colocado na tua vida. Desenvolver isso, porque Deus quer te usar. Diga assim: Senhor, tira da minha vida todo sentimento de inferioridade, de incompetência. Não deixa o diabo mais falar na minha cabeça, dizendo que eu não posso, que eu não tenho nada e que eu sou um zero à esquerda. Eu sou um atleta de Cristo, eu tenho os dons do Espírito Santo, eu tenho a capacidade de Deus para realizar a sua vontade e a sua obra. Uma coisa que eu ensino a você: comece a avaliar o que Deus te deu. Não queira ser o que Deus não planejou para você ser. Humilhe-se, descubra o talento que Deus te deu, olhe, apresente-se diante do Senhor Deus e diga: Senhor, eu quero fazer o que o Senhor me deu para fazer. E quando eu falo, amado, de talentos e dons, eu não estou enquadrando isso entre quatro paredes. Tem muita gente que acha que dom de Deus e dom do Espírito é algo religioso, templista, entre quatro paredes. Muito pelo contrário, os dons de Deus não são para ficar entre quatro paredes. Dom de Deus é para fora. Talento de Deus não é para você sapatear aqui dentro da igreja. Talento de Deus é para você pular como atleta de Deus lá fora, lá no mundo, enfrentar o diabo e fazer a obra de Deus, profetizar lá fora, expulsar demônio lá fora, falar em outras línguas lá fora, ser usado pelo Espírito de Deus. Deus quer nos usar, e eu estou orando para Deus levantar uma geração corajosa, uma geração como José, que diga: eu vou governar o Pará, eu vou governar o Brasil,
uma geração como Daniel, que possa dizer: eu tenho dons e talentos de Deus, e eu vou ficar no palácio e governarei junto com Nabucodonosor. Talentos de Deus, sabedoria de Deus. Moisés, Abraão, a Bíblia fala em médico como Lucas, o médico amado. Talentos e dons, que não só no aspecto religioso. Jovens que sonham em ser juízes, advogados, promotores, são dons e talentos. Nós precisamos de políticos sérios, honestos, comprometidos com a obra e com a causa de Deus. Aí você diz: pastor, não existe com homens controlados pelo diabo e que se vendem quando chegam lá porque não tem compromisso com Deus. Mas se forem um homem como Neemias, diante de Artaxerxes, Neemias chorava e dizia, o rei perguntou para ele: por que tu chora, Neemias? Ele disse: eu choro porque a minha cidade está em ruínas. E Neemias disse para ele: rei, me dá recursos, eu quero reconstruir os muros da minha cidade e do meu estado, Israel, que está em ruínas. Era o período da volta do cativeiro, os 70 anos tinham se cumprido, e a promessa do resgate da herança de volta à terra estava começando, mas Deus tinha que levantar políticos sérios. Neemias não pediu casa para ele, não pediu poupança para ele, ele podia ter negociado com o rei, mas não fez isso. Ele pediu dinheiro, pediu madeira e foi reconstruir os muros de Jerusalém. Deus conta nesta geração com homens cheios do Espírito Santo, que estão dizendo: Deus usa meus dons não para meus propósitos, usa meus dons não para minha casa e para minha família, mas usa meus dons para que o teu nome seja glorificado na terra. Me usa, Senhor. Levante as suas mãos. Você quer consagrar os seus dons a Deus? Levante as suas mãos. Eu creio que nesta geração, amado, Deus quer te levantar com dons e talentos. Talvez você diga: pastor, eu não sei quais são os meus dons e talentos. Eu quero orar desta noite para Deus começar a brotar no teu coração dons, capacidade, talentos, para você começar a multiplicá-los, negociá-los. Não olha para quem não acredita em você, não olha para quem desdenha de você, não olha para alguém que ridiculariza você. Deus te chamou, Deus acreditou em você. Então é a tua hora de você levantar-se e dizer: Senhor, eu creio nisso. O maior exemplo é o nosso pastor amado, pastor Samuel Câmara. Nós conhecemos o nosso pastor. Deus tem colocado no coração dele este alvo, este propósito de ser útil para Deus. Vocês acompanham como vive o nosso pastor, tudo que ele vive, todos os seus dons. Pastor Samuel, como líder, como administrador, ele poderia estar sendo empregado em qualquer multinacional do país, ganhando milhares de dólares, pela capacidade e inteligência que ele tem. Advogado, pedagogo, teólogo, filósofo. Mas o nosso pastor, muita gente pensa que ele começou pastoreando Manaus. Começou lá na beira do rio, indo de barquinho com motor popopô, atravessando o Amazonas. Na sua juventude, largou o privilégio de ser advogado, de ser apoiado por muitas pessoas, e ele foi pastorear na beira do rio Amazonas, e lá ele colocou os seus dons e os seus talentos. Deus o levou para Manaus, pastorear junto ao pastor Alcebiades, pastor auxiliar da igreja em Manaus. Pastor Alcebiades, um dos homens mais respeitados do Brasil, presidente da convenção, que foi o nosso pastor aqui em Belém, olhou para aquele jovem, colocou como vice-presidente da igreja. Ele aceitou o desafio. Pastor Alcebiades foi levado para a glória, presidiu a igreja de Manaus. Deus começou a usá-lo de forma extraordinária, na ministração, em ganhar almas, presidindo todo aquele estado do Amazonas. Quando pessoas do Brasil todo diziam: meu menino é infante, não tem capacidade, não sabe o que vai fazer. Mas quando Deus chama, irmãos, Deus te adorna, Deus te capacita, independente se existe uma galera dizendo que não vai dar certo. Você é um atleta de Deus.
Deus colocou no coração dele iniciar um projeto de rádio e televisão. Começou um programa de 15 segundos, que ele mesmo disse que quando virava-se para uma câmara e ia para outra, o tempo acabava. Humilhado na mesma rede de televisão. Passado alguns tempos, Deus coloca aquela mesma rede que ele vendia 15 segundos, Deus coloca na sua mão a oportunidade de comprá-la. E lá vai um homem com fé, cheio dos talentos de Deus, um atleta de Deus, dizendo: nós vamos comprar. Compraram, adquiriram, a bênção chegou para nós aqui no Pará. E para encurtar a história, amados, hoje a Boas Novas está presente em quase todas as capitais. Parece que está faltando apenas algumas capitais. E o pastor Samuel disse: eu nunca mexi com televisão, não tenho formação em jornalismo, não sabia operar nada, mas Deus capacitou o pastor para entender. Não somente ele, capacitou o pastor Nelson, capacitou todo mundo que está envolvido com televisão. Maioria de vocês estão envolvidos nesse projeto. Por quê, pastor? Porque Deus dá capacidade, Deus dá talento, e Deus te chamou, e Ele vai te preparar para cada passo que Ele te chamar para a sua obra. Diga: Senhor, chegou a minha vez, chegou a minha hora, e eu quero colocar meus dons e talentos à tua disposição. Me permita falar mais um ponto. Como um atleta, o cristão necessita de um técnico por excelência. Todo jogador, todo esportista, toda boa seleção tem um técnico. E quando o jogador vai mal, o atleta vai mal, a seleção vai mal, quem é o primeiro a perder a cabeça? É o técnico. Nós temos técnicos famosos, Zagallo, nós temos o Bernardino, que é conhecido pelo seu temperamento à frente da seleção de vôlei. Temos tantos técnicos. Aí você pergunta: pastor, quem é o nosso técnico? Quem é o nosso técnico aqui na terra? Quem é que me aconselha? Quem é que me guia? Quem é que me disciplina? Quem é que me instrui? Eu não vou nem dizer para vocês quem é. Quem é o técnico de vocês, que está 24 horas por dia, dizendo: Pedro Paulo, vai lá, eu acredito em ti, Pedro Paulo, eu te ajudo. A Bíblia diz, João 14, 16 e 17: eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, nem o conhece, mas vós o recebereis, porque Ele habita convosco e estará em vós. João 14, 26 diz: mas quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Romanos 8, 26 diz: mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele conhece o coração de Deus e intercede por nós. E Ele leva as nossas fraquezas, Ele suporta as nossas fraquezas. Escute uma coisa, uns dias aí eu tive que matricular numa academia, fui fazer um exame, deu pressão alta, e o médico disse: olha, não deixa a tua pressão se acostumar alta, vai fazer ginástica para baixar, voltar ao normal, para não ter problema, não deixa ela viciar alto. E eu fui para a academia, e nas primeiras aulas vinha o professor. Eu me lembro que no primeiro aparelho ele colocou um peso, e ele começou a puxar o peso, eu levantando o peso para cima e para baixo, para cima e para baixo, e eu empolgado, mas ele estava segurando o peso, mas eu achava que eu estava fazendo a força. De repente acabou a série, e ele conversando não percebeu, eu já tinha até baixado o braço, e ele continuava puxando e levantando o peso, levantando e baixando o peso, e ele percebeu que eu não estava mais segurando o peso, ele estava fazendo a força por mim. Sabe de uma coisa? É assim que o Espírito Santo faz por nós. Deus nos chama um caco, Deus nos chama um zero à esquerda, mas o Espírito Santo sabe que Deus nos chamou e Deus confiou em nós. Então é Ele que carrega os halteres por nós, é Ele que carrega a luta por nós, é Ele que acredita em você. É o Espírito Santo que sara as nossas feridas, que cura os nossos calos, que tira as nossas cicatrizes. É o nosso técnico por excelência. Eu não sei, amado, como está a tua vida hoje, mas eu quero profetizar que este técnico está hoje aqui. Eu não sei se você está enfaixado,
Se você teve uma lesão na perna, se você teve uma lesão na boca, nunca mais deu glória, mas o técnico está aqui para colocar a tua língua no lugar de novo. Eu não sei se você parou de correr, eu não sei se você não consegue mais levantar a mão e dar glória a Deus, eu não sei se você lesionou a memória, se você parou de sonhar, se você está cego, mas eu quero profetizar que o nosso técnico é aquele que nos restaura, cura as nossas doenças, sara as nossas feridas. E sabe de uma coisa? O técnico por excelência é aquele que faz uma obra que ninguém pode fazer, é ele que imprime o sonho no nosso coração e a visão na nossa alma. É incrível quando alguém entrega a vida a Jesus, pode perceber, é um cachaceiro, um viciado, alguém que está desmotivado na vida, mas quando ele aceita Jesus como Salvador, ele começa a pular. Eu quero ganhar alma, eu quero viver, eu vou salvar minha família, eu vou restaurar o meu casamento. Aí você pergunta, mas o que aconteceu, pastor? É o técnico por excelência. Joel capítulo 2 diz: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí o que acontece? Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Há alguém aqui triste? Há alguém aqui desanimado? Há alguém aqui sem sonhos? Há alguém aqui sem visão? Há alguém aqui com vontade de morrer, de desistir da vida? Você está com o técnico errado, você está ouvindo a pessoa errada, porque se você estiver com o técnico Espírito Santo, você estará pulando aqui dizendo: diabo, vem, vem mundo, vem Satanás, porque em Deus eu sou mais do que vencedor. Em quinto lugar, amado, como um atleta, o cristão precisa preparar-se para vencer. Não existe um atleta vencedor que não se prepare para vencer. Você tem que fazer a sua parte. Um atleta tem que correr, um atleta tem que ter dieta, um atleta tem que ter repouso, um atleta tem que ouvir orientações. Como é que eu me preparo como atleta de Deus, pastor? Você se prepara com a dieta certa, jejuando, 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 jejuando. Olha para o seu irmão, diga para ele: preparo do atleta cristão começa com jejum. Jejum. Jejum, há quanto tempo você não jejua? Jejum, oração, disciplina, obediência, caráter nos valores cristãos, obediência à palavra de Deus. Você tem que se preparar, tem que se preparar. Dê uma olhada em Gálatas capítulo 5, verso 23, 22, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, as características de um atleta de Deus. Você tem prazer de estar do lado de um atleta de Deus, porque ele está se preparando a cada dia, está cada dia melhor. Sabe qual é a vontade que você tem de estar do lado de um irmão que está progredindo e encontrá-lo? Porque você sabe que no outro dia, ou no outro mês, ou no outro ano, aquele irmão estará melhor, os músculos dele estarão melhor, a visão dele estará melhor, porque alguém que está se preparando a servir a Deus. Santidade e pureza, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz que nós devemos tirar da nossa vida tudo que nos embaraça, pecado, culpa, todo peso, para que nós possamos correr livremente a carreira que nos está proposta. Como é que você quer ser um atleta de Deus com um monte de pecado não confessado, uma religiosidade fria, mórbida no teu coração, culpa que o diabo está colocando no teu peito? Como é que você quer ser um atleta de Deus, todo feridento, vida machucada pela raiz de amargura, pecados que você tem contra irmãos que você nunca perdoou? Como é que você pode ser um atleta de Deus ferido, machucado? E o pior, em vez de preparar-se, quer pregar ferido mesmo. Pastores que estão no púlpito doentes. Não é à toa que nós estamos vendo uma denúncia cada vez maior de líderes religiosos na pedofilia, líderes que deviam ser os exemplos da sociedade, atletas de Deus exemplares,
mas homens doentes na alma, doentes no espírito, homens corruptos, feridos, matando, invadindo igrejas, perseguindo pessoas, porque são homens que no decorrer da jornada da sua Olimpíada, deixaram de se preparar, deixaram de se limpar, deixaram-se de se proteger do mundo, e a sua vida está completamente contaminada, e como diz o apóstolo Paulo, mas esmurro meu corpo, e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você não pode se desqualificar como atleta de Deus. Quantos pastores famosos da nossa denominação Assembleia de Deus são vergonhas para a nossa igreja, são tristezas. Eu digo com tristeza, amado, para os irmãos, não tenho vergonha de dizer isso. Os pastores deveriam ser conhecidos por homens de oração, pastores deveriam ser conhecidos pela sua vida de santidade, pela sua vida de intercessão diante de Deus, mas muitos pastores são conhecidos hoje por manobras, por esquemas, pessoas que têm medo com o que lhes pode acontecer. Deus não nos chamou para participar desta Olimpíada, nós estamos desqualificados se aceitarmos estas táticas do diabo. Deus levantou um exército, e este exército está preparado na oração, no jejum, na palavra, na santificação, está preparado no amor de Deus. E eu estou orando porque nós somos um exército de atletas de Deus, que Deus está levantando aqui em Belém do Pará, para ganharmos esta cidade, ganharmos o Brasil para Jesus. Você é um atleta desqualificado, ou você é um atleta qualificado por Deus? Escute uma coisa, amados, Paulo está dizendo, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, porque eu não sou infalível, você não é infalível, nenhum de nós aqui é super-homem. No início da mensagem eu falei que os nossos chamados como atleta de Deus não depende da nossa capacidade, depende de quem? Da capacidade de Deus. Mas quando Deus começa a nos levantar, a gente esquece que a gente só está no lugar onde está pelos méritos e pela honra e pela glória de Deus. Escute uma coisa, eu vou terminar em sexto lugar. Como um atleta de Deus, o cristão deve ser perseverante. Verso 24: correi de tal maneira que eu alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Perseverança, persevera, batalha, se domine, avante, avance. Eu gosto da palavra que Deus disse para a igreja em Filadélfia. Jesus disse: eu sei que tu tens pouca força. Não é extraordinário isso? Deus sabe que você tem pouca força. Deus sabe que eu tenho pouca força. Deus não está cobrando que nós sejamos super-homens. Ele sabe que a gente pode cair, mas a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, 7 vezes se levantará. Eu sei que tu tens pouca força, mas como guardastes a palavra da minha perseverança. Não sei se vocês já viram aquele boneco que fica no trânsito. Eu chamo de João Teimoso para ele. Alguns guardas colocam como sinal. Um carro passa, bate nele, ele volta para o lugar. Muitas vezes brinquedo de criança também. Criança vai lá, dá um tapa, o João Teimoso volta para o lugar. Ele vai lá embaixo, prende lá, soltou, volta de novo. Para mim, crente é assim. Crente é chato na perseverança. Crente é persistente na perseverança. É como Jó.
O diabo acabou com os filhos, acabou com a família, deixou só ele, não conformado, tocou no seu corpo, talvez cheio de lepra, e o diabo diz: agora ele vai morrer. Jó levantou as mãos e disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Sabe o que Jesus diz? Se teu inimigo te obriga a caminhar 1 milha com ele, anda 2. Você tem que ser mais persistente do que o pecador. Se te levar para o deserto, vai para o deserto, porque no deserto não tem ninguém que cuide dele, mas de ti Deus vai cuidar. Deus vai mandar carne, Deus vai mandar maná, Deus vai mandar água da rocha. Mas atleta de Deus não desiste. Não desiste do teu chamado. Diga: atleta de Deus não desiste, atleta de Deus não desiste, atleta de Deus não desiste, atleta de Deus não trai a cruz, atleta de Deus não muda de time, porque o nosso time é o time do celestial, é o time dos vencedores da glória de Deus. Escute uma coisa para terminar: como atleta de Deus, como um atleta, o cristão deve ter uma meta. Olha o que Paulo diz: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Todo atleta em Olimpíada, ele tem uma meta. Qual é a meta do atleta? É chegar no pódio. Ele não quer a de bronze, nem a de prata, ele quer a de ouro. Ele luta. Eu vi recentemente uma reportagem sobre um atleta de um país africano que participou das últimas Olimpíadas. Ele não tinha índice olímpico, ele foi convidado para participar como o primeiro país a participar daquela modalidade olímpica. E ele entrou na piscina competindo com os americanos. Ele chegou quase 1 minuto depois que a natação tinha terminado. Mas eu achei extraordinário aquele homem, quando ele terminou, ele disse assim: eu vim para cá não para ganhar medalha, eu vim aqui para honrar o meu país. Qual é a nossa meta, irmãos? Qual é a nossa meta? É ganhar medalha? Qual é a nossa meta? Porque somos atletas, porque Deus nos chamou. Nós somos atletas para eu ser pastor aqui no Templo Central. Pastor Nelson foi chamado atleta para ser vice-presidente, pastor Ronaldo administrador do DEAF. Mas é só por causa disso? Não. Qual é a nossa meta? Qual é a tua meta? É ser dirigente lá da Veleta? Qual é a tua meta? É acumular patrimônio aqui na terra? Para que você quer dom? Para que você foi chamado? A nossa meta, amado, está muito além disso. É por isso que os homens não nos compreendem. A nossa meta é a glória de Deus. Jesus disse: Pai, Jesus falando, realizei na terra o que tu me mandaste fazer. Eu glorifiquei o teu nome na terra. Qual é a nossa meta como atleta de Deus? É você glorificar Deus na tua empresa, é você glorificar Deus na tua escola, é glorificar Deus na tua congregação com dons e talento que você tem. Deus vai te abençoar para você chegar lá. Diga: Senhor, eu tenho uma meta. Tenho uma meta como teu atleta. Diga assim para Deus: Deus, a meta não é ganhar dinheiro. A minha meta não é apenas ter uma bela família. Tudo isso é consequência. Diga para Deus: a minha meta não é ser um grande empresário, um grande pregador. Diga para Deus: eu sei, Senhor, que tudo isso é consequência. Diga para Deus: Senhor, a minha meta em tudo que eu fizer é glorificar o teu nome. A minha meta é ser aprovado por ti. Diga a Deus: a minha meta não é receber aplausos do homem. A minha meta
é que o Senhor fique de pé como ficou para Estevão. Mesmo apedrejado, Estevão olhou para o céu e disse: eu vi Jesus em pé, assentado à direita do Pai. Jesus de pé, recebendo um herói, um campeão, um atleta. Qual é a tua meta? Sabe qual é a minha meta, amados? Eu não sei se Deus, eu estou com 40 anos, eu não sei se Deus vai me permitir viver mais 10, mais 20, não sei se eu vou ser apedrejado, não sei o que vai acontecer da minha vida, mas a minha meta, já falei para minha esposa, se Deus me der mais um dia, mais 5 anos, a minha meta é fazer Jesus ficar de pé na minha morte, dizer: vem meu atleta, vem, 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 vem. Paulo perdeu a cabeça, foi decapitado em Roma, aos olhos de todo mundo ele foi um fracasso, fracassou. Grande teólogo, perdeu a cabeça, mas ele escreve sobre a ótica divina, 2 Timóteo capítulo 4, disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa da justiça. Você sabe o que significa justiça? O que significa justiça? É aprovação, é dar a você o que é de direito. E Paulo está dizendo: vou perder a minha cabeça, daqui a alguns minutos César vai mandar me decapitar, mas eu vou entrar no céu, porque eu sou um atleta de Deus. Te diga: eu sou um atleta de Deus. Você é importante para Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Deus te chamou. Irmão, chegou a hora de nós ousarmos em nome de Deus. Chegou a hora de fazermos proezas maiores do que Jesus fez, como ele disse: porque eu vou para o meu Pai, mas tudo que vocês pedirem em meu nome eu darei a vocês, porque vocês são os meus atletas aí na terra, vocês são vencedores.